Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Eu vou fazer aqui a abertura de hoje. Então, primeiro eu tenho alguns recadinhos. Primeiro eu vou falar, nós temos um bazar ali, né? Para quem não conhece, ele está aberto todas as segundas, das 8 às 9, durante o período que a gente fica aqui. Então, todas as vendas, elas são revertidas aí para manutenção da casa. Nós aceitamos também doações de roupas, utensílios, que a gente também possa vender ali no nosso bazar. Ele abre também às quartas-feiras no período da tarde. Aí é das 2 às 5. Então, também, se vocês puderem nos ajudar divulgando, né? É uma grande ajuda. Nós estamos aceitando também doação de lã. Nós temos um trabalho aqui dos quadradinhos aí de crochê, o pessoal faz as mantas para doação para bebês. Então, se vocês puderem doar ou souberem de alguém que esteja doando, a gente aceita. Para manutenção da casa, né? Como que a gente faz? Nós temos aí algumas pessoas que a gente chama de sócio. Então, como que funciona? Tem um cartãozinho ali na secretaria e a pessoa faz uma contribuição mensal no valor que ela puder, né? Isso ajuda a gente bastante, porque nós temos bastante despesa fixa, aluguel, água, luz, né? É uma forma de contribuir também. Nesse período de pandemia, né, o uso de máscara continua obrigatório. Nós estamos ainda com um número reduzido de pessoas dentro do salão. Também por conta aí dessa nova onda, nós voltamos a fazer os passes fora da sala de passe. Então, o passe branco nós estamos fazendo aqui dentro do salão, aqui todo mundo junto. Então, os médiums saem da sala de passe. Então, a gente pede para que todo mundo fique sentado, né, no seu lugar. E aí os médiums saem e passam um por um, aplicando o passe branco, é o da fichinha branca. Quem tiver o passe azul, a gente pede, aí o pessoal, a gente faz assim, para não ter muito tumulto, né, e não atrapalhar até a energia mesmo da sala, a gente pede para que todo mundo espere acabar os passes brancos antes de se levantar. Aí eu vou avisar, né? Aí o pessoal pode, quem não tem passe azul já pode se retirar, quem tem passe azul fica e a gente vai se organizar. Ou aqui, aí vai depender do número de pessoas, a gente pode fazer ou mesmo no salão ou a gente vai para a sala para fazer o passe azul, tá? Então a gente vai tomar essas providências mais um tempo aí por conta da pandemia. No final também, um pouco antes dos passes, a gente faz um passe coletivo para o pessoal que está em casa, né? Então a gente faz as vibrações, a gente já pede para o pessoal de casa colocar uma jarra de água ou um copo de água, né? Para que essa água seja fluidificada ao longo da palestra e depois a gente faz uma vibração, tá bom? Então agora a gente vai fazer uma oração para se preparar para a palestra. Então, vamos fechando os nossos olhos, vamos fazendo uma respiração profunda, tranquila, e vamos agradecendo a Jesus nessa casa de oração, pelo nosso corpo perfeito, que nos permitiu estarmos aqui, estarmos conectados. Mestre querido, pedimos a sua proteção e o seu amparo. Pedimos também para que o Senhor nos ajude a colocar os ensinamentos dessa palestra que vamos ouvir hoje em prática e assim, Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, ser consolado, ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu passo a palavra para a Estela, que vai fazer a palestra de hoje. Eu acho que não está gravando. Não? Não. Vai dar. Tentar usar o microfone, que eu não gosto. É sempre um prazer e uma grande honra estar nessa casa que acolhe a gente com tanto amor, né? Todo mundo precisando tanto hoje em dia, mais do que tantas outras épocas, né? Então, hoje a palestra que me convidaram para fazer, fui eu mesmo que escolhi o texto. O tema, ele é do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, do capítulo 9, item 6. A afabilidade e a doçura. Duas coisas que a gente, se conseguisse sermos afáveis e dóceis, né, nossas vidas seriam muito melhores. E a do nosso semelhante também. Porque se todos fossem afáveis, tudo era mais simples de se resolver, né? Então diz aqui no nosso Evangelho que as pessoas, a gente olha as pessoas e elas são munidas de um grande verniz, né? Você vê uma pessoa, ela é elegante, ela é bem arrumada, ela tem bons tratos, boas palavras, trata os outros assim com uma afabilidade e uma doçura na frente daquelas pessoas, né? Ela mostra aquilo que ela não é. E por detrás, quando sai daquela situação, acabou de sair, virou as costas, já está falando totalmente o oposto do que ela havia mostrado. Então, nesse capítulo aqui, existem algumas situações, e até a gente se pergunta, né? Se o capítulo é de afabilidade e doçura, por que eles ficam falando somente desse verniz, dos maus tratos e outras coisas? Que é justamente para a gente saber o que a gente não pode fazer, o que a gente não pode ser. Tem um outro trechinho que ele fala aqui, que existem pessoas que, quando são detectores de algum tipo de poder, empresários, chefes, que tem algumas pessoas sob os seus comandos, e os familiares também, que eles são severos, são soberanos, né? Eles impõem tudo aquilo que eles querem. E se você não faz aquilo, você é punido de alguma maneira, né? Então ele acha que na sua soberania ele é supremo, ele é maravilhoso, ele é um tirano na realidade. Ele esquece de perceber que aquelas pessoas estão dizendo que ele é terrível, que ele é temido, né? Não é terrível ser temido? A pessoa é temida, né? Eu não gosto de você, eu temo por você, eu tenho medo de você, do que você pode me proporcionar. Isso tudo é o avesso de ser afável, de ser bondoso, né? De ser caridoso. Tem um trechinho também que eles falam assim: não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se no seu coração não tem isso, é uma hipocrisia, né? Então eu destilo um mel, um amor, uma fraternidade, e lá no meu coração eu só tenho veneno, né? Eu só tenho opressão, eu só tenho vontade de que os ensinamentos é que somente através dos sentimentos sinceros dos nossos corações é que a gente consegue atingir, e acho que nem existirá uma pessoa que demonstrou isso com tanta sabedoria, que foi Jesus quando aqui esteve, né? Ele desfilou por todo os caminhos que a gente já conhece no Oriente Médio, né? Foi por onde ele fez as caminhadas e as cruzadas que fez. Tantas coisas ele experimentou aqui no mundo,
de ódio, de contestações, por conta de que ele era tão bondoso, tão caridoso, que ele ofendia aquelas pessoas que eram averso a esse tipo de sentimento, né? Então ele para nós foi, né, e sempre será um grande exemplo de tudo isso. Só que nós estamos muito longe de tudo isso, porque a gente guarda nos nossos sentimentos anteriores muitas coisas que viemos aqui nesse mundo a expiar, né? Mas também existiu uma outra criatura muito bondosa que todos nós conhecemos, que é a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela também foi uma pessoa que abdicou da própria vida para ajudar ao próximo. Muita gente faz isso, né? As freiras, os padres, mas ela abdicou também de ficar dentro de um convento, onde ali ela teria todo um conforto, assim, melhor do que estar nas ruas, né? E ela saiu aí, a ajuda das pessoas que tanto necessitavam, né? Os pobres, os oprimidos, e assim colocou todo o seu amor, o seu carinho e a sua saúde também em prol do próximo. E ela foi ganhadora do Nobel da Paz, né? Todos nós sabemos. E teve um repórter inglês que perguntou a ela, né? Madre, por que você faz isso lá naquelas aldeias pequeninas com poucas pessoas e não vai em lugares maiores, que aí você poderia divulgar muito mais o seu trabalho, ou poderia ver muito mais o que você faz? Aí ela, naquela simplicidade, naquela doçura, né? Ela disse assim: meu querido, se eu ajudar uma única pessoa e ela realmente se sentir ajudada, acolhida, o meu trabalho já estará bem feito. Uma amostra grande de que não é a quantidade de pessoas que você ajuda, mas a qualidade e a forma pela qual você ajuda cada pessoa que passa por necessidade, né? Então a gente tem que melhorar a nossa qualidade de auxiliar ao próximo, porque sabemos que somente através da caridade, do trabalho, é que a gente evolui nesse nosso planeta, né? Porque nós mais conquistamos débitos do que excluímos os nossos créditos, né? Infelizmente. Porque nós tropeçamos muito ainda em muitas coisas. Por isso estamos aqui, né? Espiando as nossas outras encarnações. Uma outra criatura também que merece que a gente diga e que serviu de exemplo para nós é o nosso querido Chico, né? Francisco Cândido Xavier, que também abdicou de tudo que ele tinha em prol de auxiliar o próximo, né? Tudo que ele tinha, o que ele fez, ele tinha muita coisa, materialmente ele não tinha muitas coisas, né? Mas ele, com o trabalho dele, ele conquistou valores aos quais ele dedicou tudo à caridade, né? Você viu que ele começou do nada, do zero, ele sozinho, num lugar muito pequeno, e ali foi trabalhando e conquistando. Porque você vai plantando e vai colhendo. Diz, né, que a gente planta, semeia aquilo que a gente deseja, mas a gente colhe exatamente aquilo que plantamos, né? Então não tem como eu estar plantando flores e querer colher as verduras. Não tem como eu plantar o mal e querer que daqui a algum tempo o bem esteja ao meu lado, né? Então a gente tem tudo na nossa vida são escolhas. Tudo na nossa vida é escolhas. Aí você pode falar assim: puxa vida, né? Mas eu estou com um problema tão sério, está acontecendo tanta coisa comigo, eu estou ali lamentando uma situação. Ao invés de eu arregaçar as minhas mangas e ver qual seria a solução para o meu problema, eu só lamento por ele. Vai adiantar alguma coisa? Não, porque o meu problema vai estar ali, né? Eu posso até fechar meus olhos, fazer que nem um avestruz e enfiar minha cabecinha lá embaixo da terra, mas quando eu tirar ela de volta, meu problema está exatamente no mesmo lugar. Então a gente tem que semear coisas boas para colher também. Por isso eu não fujo muito daqui do meu roteirinho. Colocando ainda entre afabilidade e doçura, eu separei duas historiazinhas. Eu gosto de contar a história porque a gente grava muitas coisas com história, que nem criança, né? A criança gosta da história, você conta 10 vezes, ela decora a vida inteira e nunca mais esquece, né? Então diz aqui que existia num determinado lugar um concurso
de pintura de tela, aonde ali eles pediram para que fosse retratado na pintura a paz, né? Uma paz suprema. E aí várias pessoas fizeram essa pintura de tela. Foram separados 3 telas, né, que se destacaram. Dentre as 3 eles iam escolher qual seria a vencedora. Uma das telas era uma tela em que se retratava uma paisagem, né, de um parque, uma praça, onde tinham crianças brincando, né, tinha animais, tinha um lago com cisne, assim, uma harmonia muito grande naquela tela. Por isso ela foi uma das escolhidas. A segunda tela era um pôr do sol. Tem coisa mais linda que um pôr do sol? Se a gente está com um estado de espírito bom, aquilo é maravilhoso, né? Você olha aquilo e você fala, nossa, que paz, né? A terceira tela, para surpresa de todos, né? Era uma tela onde era uma tempestade no mar. Era uma tempestade muito severa no mar. O revolto vinha, batia naquelas pedras e voltava, né? Uma tempestade muito grande, tinha uma pequena fenda do lado dessas rochas, né? Que é comum no oceano, né? E aí os juízes ficaram entre essas 3 telas e óbvio que escolheu essa tela da tempestade, né? Você não está pensando aí por que isso, né? Que eu também pensei. As 2 pessoas que foram excluídas no caso perguntaram, mas por quê? As nossas telas passam toda a paz necessária. Aí um dos juízes disse assim, nós escolhemos esta tela justamente porque, veja bem, em meio a toda essa tempestade, toda essa tormenta, nessa pequena fenda que tem nesta tela, e ali tem a mãe passarinha, né, com 2 filhotinhos, numa paz e numa tranquilidade tremenda. É que em meio a tormentas, se você tem paz no seu coração, se você é afável, você consegue passar por isso como se nada tivesse acontecendo lá fora. E era o que essa mãe fazia ali, protegia e passava, ia cometê-los à morte, né, com tudo o que acontecia. Então eu quis contar essa historinha para vocês perceberem que dentro de nós é que está tudo o que podemos fazer para melhorar o nosso exterior, né? Então aonde ali a maioria das pessoas não enxergaram naquela fenda aquele pequenino ninho, né? Mas ali existia alguém fazendo alguma coisa por outro alguém, no caso aquela mãe, para os seus passarinhos, né? E é uma forma de você ser afável e doce para com os seus, né? Então acho que serve bem de exemplo para a gente ver que todos nós somos capazes de bom de uma determinada situação. Não existe. Por quê? Porque Deus nos dá a oportunidade de estarmos conseguindo passar por essa encarnação e resgatar, né? Mais uma historinha só dessa, depois eu vou falar de outra curiosa também. Essa é sobre caridade, sobre o olhar para com o próximo. Talvez vocês conheçam. Existia um quarto num hospital onde tinham 2 doentes naquele quarto. Era um quarto pequeno, tinha 2 pacientes. Um deles ficava próximo a uma janela e o outro do outro lado. Todos os dias à tarde, ao entardecer, eles podiam sentar na cama, né, para ficar mais confortávelzinho, e poderia fazer o que quisesse, né, ali no quarto. Um deles, o que não ficava próximo à janela, estava muito adoentada e não conseguia nem se levantar. O outro, para ajudar o que estava ali, ele sentava na cama e olhava pela janela. E aí ele falava todos os dias para o outro que ele via através daquela janela. Então ele falava assim, nossa, olha, nessa janela hoje eu estou vendo o pôr do sol, porque era sempre no entardecer, né? Estou vendo o pôr do sol, várias crianças brincando, olha, tem um lago maravilhoso com um cisne, nossa, hoje tem uns cachorrinhos correndo para lá e para cá, quantas crianças brincando, quanta alegria, né? Nós temos que melhorar, né? Para a gente poder um dia ir até essa praça dar uma volta também. E diariamente, aquele amigo dele do outro leito esperava ele sentar e retratar o que acontecia ali. Era um instante do dia onde ele tinha um afago, né? Onde ele se sentia um pouquinho melhor. Dado dia, quando esse senhor acordou, olhou para o lado e aquela cama estava vazia. Ele perguntou para a enfermeira, enfermeira, cadê meu companheiro de quarto? Ela disse, infelizmente ele faleceu nessa madrugada. Aí ele ficou muito triste, né? Muito triste. Aí ele disse assim, enfermeira, você poderia me mudar de cama?
para eu ficar na cama próxima à janela, já que ele não está aí mais para poder me mostrar, me retratar o que ele estava vendo, eu gostaria então agora de eu mesmo conseguir sentar e ver o que está acontecendo do lado de fora, para que meu dia esteja um pouquinho melhor. A enfermeira olhou assim, admirada para ele, e disse assim: posso sim, posso te colocar na outra cama, mas tem duas coisas. Primeiro, aquela janela, quando ela está aberta, ela dá para uma parede, não se vê nada lá do outro lado. E a segunda coisa, o rapaz que estava aqui, o senhor que estava junto com você, ele era cego, ele não enxergava nada. Olha a surpresa, né? O que essa pessoa, que lição que uma criatura dessa possa dar? Ele não via, né? Ele não enxergava, mas ele passava para aquele outro um retrato de coisas boas, porque aquela criatura não conseguia nem levantar da cama para se sentar. Então todos os dias ele sentava de frente para uma parede e descrevia do seu pensamento, das suas vibrações, tudo que era de bonito, tudo que era de melhor, para que o outro tivesse o desejo de levantar e talvez estar vendo também. Então você vê, é uma pessoa anônima, né? Mas olha quanta afabilidade e doçura e caridade que ela teve para com o próximo, né? Eu acho assim que essa é uma lição muito bonita que a gente tem que ter, porque nós temos olhos que podem ver. E o que a gente enxerga no nosso caminho? Quase nada. Porque nós andamos numa determinada direção todos os dias. E se alguém parar e me perguntar: Estela, você viu aquela casa não sei aonde, ou aquele cartaz que colocaram? Eu vou falar: não vi. Por quê? Porque eu passo por ali como um raio, não presto atenção em absolutamente nada, nem no meu caminhar, e nem por acaso nas pessoas que pudessem estar por ali, talvez necessitando de algum auxílio, né? E o auxílio não é financeiro não, como eu sempre falo. O maior auxílio, às vezes, em muitos casos, é o nosso ouvido, para que a pessoa simplesmente possa falar. Você não precisa, às vezes, falar uma única palavra, né? Então, assim, que a gente possa utilizar mais os sentidos que o Pai deu para nós, né? O de ver, o de ouvir, né? O de sentir o que o outro ser humano possa estar necessitando. Nós temos essa capacidade integral e a gente utiliza muito pouco daquilo que a gente tem, né? Então, da afabilidade era isso daí. Aí ficou um pouquinho tempo ali. Eu vou falar para vocês da paciência. Tá vendo? Vocês já estão exercendo a paciência em me ouvir. Já é uma coisa, né? Já é um trato. Ali no Evangelho ele já começa assim, o trecho da paciência. Eu vou até ler porque a gente lê e pensa, nossa, né? Diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, pois quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para ter as glórias no céu. Puxa vida, né? Então eu vou bem dizer que eu estou com dor, né? Eu tenho umas dores no joelho que vocês não têm nem noção de quanto dói. Então eu vou agradecer a Deus por ter dor no joelho. Eu vou agradecer por eu estar passando por uma dificuldade. Aí vocês pensam, raciocinem comigo. Se a gente acredita em Deus, que Ele é uma criatura boa, que ama a todos nós, que nós somos filhos dele, por que a gente vai achar que Ele me deu uma dor para que eu bendizesse essa dor? Aí ele explica ali meio adiante, um pouquinho assim, ele fala assim, que nós estamos nesse mundo sofrendo as coisas que estamos sofrendo porque nós estamos expiando o que fizemos em outras vidas, né? Então é uma forma de resgate. Então é uma oportunidade da gente resgatar aquilo que nós fizemos de ruim numa outra encarnação. Jesus veio nesse mundo e não tinha nada a expiar, porque Ele não fazia nada de errado, né? Ele veio para nos servir de exemplo de como nós deveríamos nos portar diante dos nossos obstáculos, né? Então, assim, o que Ele faz? Ele dá a oportunidade nossa de reencarnação, para que a gente possa vir aqui resgatar os nossos erros de outras vidas, né? E em cima disso ainda Ele faz o quê?
ele nos deixa escolher o que a gente quer, né? Então, não sei se muitos de vocês estão estudando, ou já leram o Evangelho, ou têm um conhecimento maior da doutrina, mas pelo que a gente estuda, existe no plano espiritual diversos ministérios, né? E existe um ministério que é o ministério da reencarnação. Então, quando nós vamos reencarnar, nós vamos até lá, né? E agora você vai reencarnar, e aí eu falo assim, porque assim, né? Eu sou muito boa, né? Eu quero vir aqui e virar quase santo, porque se eu vier nessa encarnação aqui, e eu fizer tudo aquilo de sofrimento para mim, eu vou sair daqui já para as esferas angelicais. Isso é o que eu penso, né? Quando eu estou ali sentado diante dos ministros lá, eu penso que eu vou chegar aqui e eu vou dar conta. Então eu faço assim, eu vou chegar lá, eu vou ajudar ao próximo, eu vou adoecer, eu vou fazer de tudo. Aí, na plena sabedoria dos servidores do nosso Pai Maior, né, eles falam assim, olha minha filha, faz assim, vai lá e tenta resgatar uma única coisa de que você precisa expiar. Uma nova reencarnação, você vai tentando e se melhorando. Se você conseguir resgatar apenas um dos seus erros e não conquistar nenhum outro, você já fez bastante coisa, né? Aí eu reencarno, né? Aí eu falo assim, sou muito melhor que isso, né? Olha o meu egoísmo. Sou muito melhor que isso, a minha soberania, né? Eu posso fazer muito mais, mas se eles estão falando, né? Eu vou. E aí a gente nasce aqui de novo, né? E vai se atropelando em tudo. Então, a primeira encravada que eu tenho, já estou maldizendo, né? Primeiro trupicão que eu dou, já estou maldizendo. Primeira dor de joelho minha, já estava maldizendo. E assim sucessivamente, como todos nós. Porque todos os obstáculos que aparecem à nossa frente, o que a gente faz? A gente reza e agradece. Ai, Pai, obrigado. Era o que deveríamos, mas não fazemos ainda, porque somos muito imperfeitos. Mas ainda com toda a sabedoria do nosso Pai, o que Ele faz? Ele manda a gente aqui com algumas coisas que nós pedimos que acontecesse para a nossa melhora, e manda conosco vários anjos guardiões espirituais e carnais que nos ajudam nessa nossa jornada evolutiva, né? São os nossos anjos da guarda, são os protetores espirituais que estão por aí, e são aquelas pessoas que aparecem no nosso caminho que a gente não sabe de onde veio, mas que às vezes aparecem naquele momento chave que você acha que você não vai dar conta. Surge aí do nada uma criatura e fala, Estela, não vai por esse caminho não, vai por ali, olha, sugestiona para mim alguma coisa. E dali, às vezes, se eu estou com o meu pensamento aberto a Deus, né, eu consigo captar a vossa mensagem, né? E é mais ou menos isso. Por isso que a gente fala, vamos tentar manter os nossos pensamentos sempre elevados, sintonizados com o nosso Pai, para que quando esses anjos estiverem ao nosso entorno, a gente possa receber as mensagens que eles têm para conosco, para que a gente tenha uma caminhada um pouco mais suave, né? Para que a gente consiga, nessa trajetória terrena atual, conseguir aquela única coisinha lá que o Pai falou para mim, Estela, você consegue essa que já está bom, né? E numa próxima, quem sabe, a gente consegue coisas melhores. Deixa eu ver mais aqui. Eu brinco também com o pessoal, quando o pessoal é muito paciente, ninguém tem paciência para nada. Aí eu falo, olha gente, cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele está lá atento e está lá, pediu, se jogou no universo, está lá, pode voltar para você. Não peçam paciência. Problema, quem tem alguma coisa, né? Porque você tem que ser paciente para aquilo. Peçam sabedoria. Sabedoria para ter discernimento para passar pelos problemas e os obstáculos que a gente tem. Nós somos muito pouco sábios, né? Então, vamos ativar a nossa sapiência. Já está dando o nosso horário, mas só me dá um minutinho, porque eu também separei aqui. Eu gosto muito desse livrinho aqui, Sinal Verde. É um livrinho pequenininho, diz poucas coisas, aparentemente, mas eles me tocam profundamente. Eu leio ele em todas as vibrações que a gente faz. E eu acho muito interessante. Então eu vou ler para vocês uma, que é o número 24, que chama Desejos. Ele diz assim: desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos.
Agindo, atraímos, e atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê, e como você crê, você será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, no qual é responsável pela colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo desprendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado da nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo, o que se endereça reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. Ele diz assim: procura e acharás, equivale a dizer: encontrarás o que desejas. Então, desejemos o bem, para que a gente possa colher o bem também, né? Desejar o mal só traz a negatividade ao nosso entorno, né? Muitas doenças acometendo hoje toda a humanidade é por conta de pensamentos de negatividade, de ódio, de dor, né? Então vamos tentando aos poucos mudar a nossa sintonia, para que a gente possa colher, na verdade, na essência, o amor do Pai para com todos nós. Então é isso que eu tinha para hoje. Agradeço a todos vocês e espero que desperte um pouquinho em cada um o desejo de ser afável e gentil com o próximo, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos fechando os nossos olhos. Jesus, merecemos pelos ensinos, que possamos, Senhor, praticá-los do nosso cotidiano, pecado em que passamos, próximo, com empatia, que podem estar passando por problemas mais difíceis que os nossos. E pela nossa vida, pelos problemas que enfrentamos, que nos fortalece e nos ajuda. Agora vamos nos preparando para receber o nosso passe coletivo, que a espiritualidade amiga preparou para nós. As energias vão descendo pelo topo de nossas cabeças, em formas de pétalas brancas. Elas vão passando por todos os nossos centros de força, gástrico e nosso corpo físico. Nos sentimos fortes e reenergizados. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. No X.